Olá, bora mergulhar de cabeça em uma das vulnerabilidades mais clássicas e perigosas da web, as falhas de autenticação. É sério. Pensa nisso como deixar a porta da sua casa digital não só destrancada, mas escancarada. E aí fica a pergunta que não quer calar, né? A aplicação tá mesmo segura? Porque vamos combinar, não adianta nada construir um cofre super reforçado se a chave para abrir ele pode ser copiada ou adivinhada com facilidade. Então, vamos botar os pingos nos is. Oficialmente, a OWASP chama isso de A07. E o que isso quer dizer na prática? Bom, estamos falando de qualquer brecha, qualquer coisinha no sistema que permita um invasor se passar por outra pessoa. Isso vai desde o login e a recuperação de senha até a forma como as sessões ativas são gerenciadas. Para a gente entender bem esse assunto, a nossa jornada vai ser dividida assim. Primeiro a gente entende o problema, depois a gente vê como os invasores agem e, claro, como construir as defesas passo a passo até chegar num checklist bem prático no final. Então vamos começar por aqui, identificando onde essa porta fica entreaberta. Quando as nossas chaves digitais, ou seja, senhas, sessões, tokens, são fracas, o estrago pode ser gigante. Pode ir desde roubo de contas até um vazamento de dados em massa. E esses problemas aparecem de formas bem comuns, sabe? Tipo, permitir senhas óbvias, como 1, 2, 3, 4 e 5, 6, ou dar dicas para o invasor com mensagens de erro que falam demais. Outros riscos clássicos são os sistemas de recuperação de senha que são fáceis de burlar, sessões que nunca expiram, cookies vulneráveis, enfim, cada um desses é um prato cheio, uma falha só esperando alguém explorar. Ok, agora que a gente já entendeu o problema, vamos ver como isso vira uma arma na mão de um invasor. E olha, eles nem precisam ser gênios da computação, não. Muitas vezes só precisam usar ferramentas automáticas para explorar essas falhas que estão ali dando sopa. Uma das táticas mais famosas é o tal do credential stuffing. O processo é até simples, o que assusta. Basicamente, os invasores compram listas gigantes de e-mails e senhas que já vazaram de outros sites e usam robôs para testar tudo isso na sua aplicação. Se alguém reutilizou a senha, pronto, o acesso é imediato. E aqui a gente vê um erro que é sutil, mas muito, muito perigoso. Olha só, na mensagem vulnerável, a aplicação praticamente conversa com o atacante. Ela diz se o erro foi no usuário ou na senha. Isso permite que ele primeiro descubra todos os usuários válidos para depois se preocupar em adivinhar as senhas. Já a mensagem segura, não. Ela é genérica. Credenciais inválidas. Fim de papo, não entrega o ouro. Chega de falar de problema, né? Vamos para as soluções. A primeira linha de defesa, sem dúvida nenhuma, é fortalecer o processo de login e como as senhas são guardadas. É aqui que a gente começa a construir nossos muros e portões. O ponto principal aqui é nunca, jamais guarde senhas em texto puro. A solução é usar um hash, que é tipo uma impressão digital da senha. Algoritmos antigos, como o MD5, já foram quebrados. O jeito certo é usar algoritmos modernos, como o Bcrypt, e ainda adicionar um salt, que é um temperinho aleatório e único para cada senha antes de gerar o hash. Isso deixa o processo de verificação lento de propósito, o que inviabiliza ataques de força bruta. Na prática, em um framework como o .NET Core, a gente pode definir regras bem claras. Por exemplo, a senha precisa ter no mínimo 10 caracteres, precisa de um número, uma letra maiúscula. E o mais importante, se alguém errar a senha 5 vezes, a conta é bloqueada por 15 minutos. Isso já breca um monte de ataque automatizado. Em Java, com o Spring Security, a lógica é a mesma. A gente configura um password encoder, usando o Bcrypt. E olha aquele número 12 ali, o cost factor. Quanto maior ele for, mais lento e mais custoso computacionalmente fica para calcular o hash. Ou seja, a gente torna a vida do atacante um inferno. A força bruta se torna impraticável. Mas não é só de senha forte que a gente vive. Também precisamos controlar o ritmo dos ataques. O rate limiting impede que um robô faça milhares de tentativas por segundo. O bloqueio temporário, que a gente já falou, desanima o atacante. E, como já vimos, as mensagens de erro genéricas são cruciais para não vazar informação. E implementar isso em Node.js é bem direto. A gente cria um limitador que diz o seguinte: olha, de um mesmo IP, só permito 10 tentativas de login a cada 15 minutos. Se passar disso, o sistema simplesmente para de responder de forma útil e manda uma mensagem genérica. O bot fica ali, batendo na porta, sem conseguir nada. Ótimo! O login foi feito com segurança. E agora? Bom, proteger a sessão ativa é tão importante quanto proteger o login. É aqui que a gente garante que, uma vez lá dentro, a comunicação continue segura e a identidade da pessoa intacta. A regra de ouro para sessões é proteger os cookies. A flag HTTP Only
faz com que o cookie fique invisível para scripts na página. A Secure garante que ele só viaje em conexões criptografadas tipo HTTPS. E a SenseSite impede que o cookie seja enviado em requisições que vêm de outros sites, o que protege contra ataques de CSRF. E o mais legal é que nos frameworks modernos, ativar essas proteções é quase como ligar um interruptor. Olha só. Com algumas linhas de configuração, a gente ativa todas essas defesas. Um cookie que antes era vulnerável se torna uma fortaleza para a sessão do usuário. O impacto disso é gigantesco e o esforço é mínimo. Agora, se a gente estiver usando JSON Web Tokens, os JWT, os cuidados são um pouco diferentes. É vital usar assinaturas fortes, definir um tempo de expiração bem curto, coisa de 10, 15 minutos, para que um token roubado perca a validade rapidinho. E uma dica de ouro: nunca, jamais, guarde esse token no local storage do navegador, porque isso deixa ele totalmente exposto. A validação correta de um JWT não é só checar a assinatura. A gente precisa ser bem rigoroso. Tem que confirmar se o token foi emitido pela fonte certa, o issuer, se ele se destina mesmo à nossa aplicação, que é o audience, e se ele ainda está dentro do prazo de validade. Cada um desses itens é um ponto de checagem obrigatório. E agora a gente chega na parte final, onde a gente consolida tudo que foi visto numa ferramenta prática. Bora para o checklist que resume os pontos mais importantes para blindar um sistema de autenticação. E aqui está o nosso grande resumo. Pensa nisso como um castelo de defesas. Cada escudo é uma prática essencial. Hashes fortes, limites de tentativa, cookies seguras, validação completa de JWTs, tokens de uso único para resetar senha e, claro, o MFA. Autenticação de múltiplos fatores. É essa lista que ajuda a blindar de verdade as aplicações. Para fechar, fica essa reflexão. Proteger um sistema não é uma tarefa que tem um ponto final, sabe? É um ciclo, um processo contínuo de avaliar, melhorar e vigiar. A pergunta real não é se a aplicação está segura hoje, mas se o processo de desenvolvimento está preparado para manter ela segura amanhã.